Oi, minha gente! A partir desta edição, você vai ter mais um encontro, mais um momento de interação com Acta. E você não vai assistir nem curtir sozinho, não. Você vai trazer o seu cachorrinho e o seu gatinho também para curtir, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acta Animal! Oh, meu Deus, eu achei essa abertura muito linda, minha gente. Vamos fazer uma coisa? Bota de novo aí, bota. E para essa primeira edição, a gente vai começar com um tema que você deve conhecer. A primeira espécie domesticada pelo ser humano, o cão. E ele nos ajuda em muitas coisas, como terapia, segurança, companhia e mobilidade. E as áreas são tão variadas quanto o próprio número de raças que existem. Mas nessa convivência toda do homem com o cão e esse convívio, será que necessita mesmo um adestramento? Será? Então, vamos ver, roda o VT. O Acta foi até o Canil do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Alagoas, em busca da resposta, que eu já adianto, viu? É sim. Estes são o Cabo PM Santos e o Soldado PM Uchoa, que integram o Corpo de Adestradores do batalhão. Claro, aqui o adestramento é diferente do de um PET, porque a finalidade é militar. A começar pela nomenclatura. Enquanto os PMs são chamados por suas patentes, todos os cães são K9, que vem do inglês. Quando se pronuncia, vira canine ou canino, e que nasce com o animal literalmente. O cão que é treinado e formado para atividade K9, né, na finalidade policial, ele tem que apresentar determinados drives, que para a gente, nós seres humanos, chamamos de aptidões. Para os cães são drives de caça, de guarda, de agressão, de play drive, que é o quanto o cão gosta do brinquedo para ser direcionado à questão do faro de narcótico, que dentro da ninhada também seja um dos mais destemidos, que não tem receio de estar em ambientes estranhos, a barulho, mas o cão para atividade K9 policial tem que ser um cão diferenciado. Preparação tão decisiva que pode mudar até uma das principais características da espécie, a grande sensibilidade ao som. Se o policial, como o meu cão, o K9 César, né, tem esse tipo de treinamento, o policial precisar deflagrar disparo, soltar uma granada, né, um disparo de espingarda, né, no meio da atividade policial, o cão ele tem que estar em seu controle, né, esperando o comando do policial para ser executado. Nesse contato com os militares do BOPE, deu para ver algumas particularidades do trabalho, que exige dedicação aos animais, muito esforço e um profundo conhecimento e domínio do que o ser humano sabe sobre o comportamento e as aptidões do seu maior amigo entre as demais espécies do reino animal. O que vem de maneira científica. Além de profissionais médicos veterinários, o Canil do BOPE envia os adestradores para cursos de formação. O Cabo Santos tinha um curso de detectação de narcóticos e explosivos na PM de Minas Gerais. E o Soldado Uchoa, o de operações com cães, na Polícia Militar de Pernambuco. E uma primeira curiosidade: os animais que detectam explosivos ou drogas jamais têm contato com as substâncias. Muita gente, né, imagina que o cão de detecção de narcóticos, né, que o cão de detecção de explosivo, que ele ingere aquela substância, né? E isso é totalmente errado e mentiroso, né? Na verdade, os cães de detecção, eles são aqui, ó, eles são condicionados, né, a gostar do brinquedo. No caso aqui do cão Bruce, que é um cão de detecção de armamento e narcótico, né, ele é esse brinquedo, a bolinha. Então existe todo um trabalho de condicionamento, né, para condicionar o odor daquela substância específica, e aí é que a gente premia ele, né, com a substância jamais. Este é o K9 Bruce, um labrador macho de 2 anos, adestrado na detecção de narcóticos e armamentos. Trabalhar. Busca.
Então, assim, ele encontrou, teoricamente, o brinquedo dele. E aí eu vou indicando em outros pontos, ó, e ele não sai dali, né? Então vamos ver o que é que tem aqui. Eu encontrei, então eu vou fazer a indicação para auxiliar fazer a premiação dele. Isso, pode pagar. Aê, cara! Isso! Muito bom, muito bom. Isso, mostra aí, Steve, o que é? Que é um armamento. Então, nesse caso ali, a gente como já... Isso. Oxe, tem um carregador também. Segunda curiosidade, os cães de narcóticos, armas e munições também jamais são os mesmos que detectam explosivos. A gente treina um cão específico para encontrar explosivos, né? Porque explosivos, né, existem várias substâncias e aí um cão só ele encontra, né, a grande maioria dessas substâncias. Quanto mais substâncias a gente condicionar ele a encontrar, ele vai encontrar. Só que ele só vai encontrar os explosivos. A gente não treina um cão para encontrar explosivo e narcótico ao mesmo tempo. Porque existe a possibilidade de você ter um cão que encontra, se você treinar um cão que encontra tanto narcótico quanto explosivo, né, pode ser que numa busca simples de narcóticos, entre aspas, o cão que indica nas duas coisas, ele vai lá e indica numa situação que eu estou procurando narcótico, e aí quando for pegar o narcótico, na verdade pode ser um explosivo. O cão de explosivo, ele só trabalha em conjunto com o esquadrão antibomba do batalhão. Ele jamais trabalha sozinho. Jamais o cão de explosivo, né, o cão de detecção de explosivo, ele é acionado sozinho. Tipo, ligam para o canil e a gente quer um cão de explosivo. Não. Ele só é acionado pelo esquadrão antibomba do batalhão. Ele só é acionado pelos técnicos explosivistas que a gente tem no batalhão. No caso do cão de detecção de narcóticos, qualquer outro batalhão, né, instituição, entra em contato com o BOP e ele pode pedir um apoio do cão de narcóticos, né, do cão que encontra armamento e munições, né? Mas para a questão de explosivo, só quem aciona é o esquadrão antibomba do batalhão. E a gente acabou de assistir uma matéria super bacana com os cães da Polícia Militar e eu já aproveito para agradecer a Polícia Militar de Alagoas. Mas agora a gente vai abrir um espaço para uma espécie que particularmente eu tenho muito carinho, que são os felinos, os gatinhos, minha gente. E para abrir, para essa estreia da nossa entrevista em estúdio, eu trouxe a médica veterinária, a doutora Aline Chalegre, que é especialista em felino e também graduanda em nefrologia. Então, não tinha pessoa melhor para tirar as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui no ACTA, né? Espero responder à altura aí todas as perguntas e as dúvidas que o pessoal tem. A gente que agradece. Mas vamos lá. Vamos começar bem do comecinho, bem do beabá. Já que a gente está falando de gatinho, hoje em dia cada vez mais aumenta a adoção de gatos, né? Sim. E aí adotei um gatinho, peguei ele na rua, peguei numa ONG e levei para casa. Quais são os primeiros cuidados que eu devo ter com esse bichinho? Quais são as precauções que eu tenho que ter? Caso você já tenha um gatinho em casa, o ideal é separar. A gente até então não sabe se ele poderia transmitir alguma doença ou algum vetor para o outro gatinho. Consequentemente, se não tiver outro gatinho em casa, é observar como é que vai estar a ingestão de comida, de água, as fezes, a urina e, assim que possível, levar para o atendimento médico veterinário da sua confiança. Quais são as doenças assim, mais comuns que os gatinhos chegam quando eles são resgatados da rua? Doenças virais, né, muitas delas que levam a alterações oculares, respiratórias, doença gastroentérica, vômitos, diarreias, que podem ser também parasitas intestinais, pode estar com infestação de pulga, de ácaro. Então, assim, tem uma gama infelizmente, né, tem uma gama de patologias que podem estar sendo, né, carreadas por esse gatinho e ele ainda nem está demonstrando sintomatologia clínica. Entendi. Agora tem muita mãe e pai de gatinho de primeira viagem. Eu adotei o gatinho. Quais são as preocupações que eu tenho que ter dentro de casa?
né? Porque tem a questão dos gatinhos fazer necessidade num lugar específico, tem também os pontos de fuga, principalmente em apartamento, né? Que tem que se ter todo um cuidado. Então, quais são esses cuidados que a gente tem que ter? Se for apartamento, todo telado mesmo, pessoal. Não deixa nenhuma brechinha e sempre ficar avaliando para ver se essas telas elas estão ok. Tá? Segundo ponto, potinhos de água, de comida, a gente sempre recomenda um número a mais de potinho de água para a quantidade de felinos que tem naquele ambiente, assim como caixinha de areia. Os felinos, eles têm o hábito de esconder, né, as necessidades que eles fazem. Então, a urina, as fezes, eles normalmente escondem. E isso eles fazem em caixas de areia com substrato. Tá? Não recomendamos vida livre, né? Então, caso, né, tenha algum gatinho que esteja indo para a rua, gente, os gatinhos precisam ser indoor. E precisa, então, no caso, né, gatinho criado em casa, é importante ser identificado, ter uma coleira com essa identificação, ou aquele chip, que já tem um chip localizador, né? Isso. Por mais que, às vezes, você coloque proteção nos pontos de fuga, gato é danado, minha gente. Gato pula alto e eles dão um jeito de escapar. Exatamente, principalmente os mais ativos. Os mais ativos. Então, a minha gatinha, que é paciente da doutora Aline, quando ela chegou, eu abri a caixa de transporte, ela saiu correndo e pulou na tela da varanda. E se não tivesse tela? Possivelmente ela teria feito o que a gente fala que é o gato paraquedista. O gato paraquedista. E aí a história não ia ser legal. Infelizmente não. E chega bastante no atendimento. Sim. Mesmo aqueles que têm tela, muitas vezes o gatinho acaba roendo, o tutor não percebe, ou então é uma tela que já está um certo tempo instalada e não foi feita a manutenção e acabou tendo alguma folga, né? Então sempre está com tela e sempre está fazendo a manutenção, pelo menos anual. É isso aí, tá dado o recado. Isso é muito importante mesmo para você que adota pet, principalmente gato, mas também com cachorrinho também, que é danado e pula ali, Do né? mesmo jeito. É o mesmo jeito. E quando eu levo o gatinho para casa, qual é o tempo de adaptação, né? Porque alguns que viviam na rua, eles fazem as necessidades em qualquer lugar, estranham o local. E quanto tempo demora para essa adaptação, para o gatinho se sentir em casa? É bem relativo. Tem alguns gatinhos que vão chegar de cara e já vão ficar super confortáveis. Outros vão acabar se escondendo um pouco mais, aos poucos vão criando confiança, né? Então, nessa fase, o interessante é deixar eles se adaptarem da forma deles, não forçar nada. Então, sempre tá, se possível, ofertando recompensas. Deixou passar a mão no gatinho, que até então era muito assustado, não estava querendo vir para perto. Dá um sachêzinho depois, a gente fala que é o reforço positivo. Né? Então, tem vários manejos, tem vários métodos que a gente pode fazer para que aquele ambiente ele se sinta um ambiente seguro. Tá? Então, alguns é mais fácil e outros, às vezes, demora mais um pouquinho, em média 30 dias, às vezes até mais. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, né, com o bichinho e também uma certa dedicação, né? Eu não posso simplesmente pegar o gatinho e deixar ele lá na minha casa. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que entreter ele, eu tenho que oferecer uma boa comida. Isso, né? eu falo que é a pediatria, né? É a eterna pediatria, na verdade. Os pets, eles têm necessidades, né, de um manejo que, no caso, a pessoa, que são os tutores, né, precisam fazer com eles. Então, a alimentação, a hidratação, a higiene dos locais da necessidade, então, passeios, a depender, né, daqueles que fazem passeios caninos, alguns gatinhos que fazem também, não são todos, mas realmente são esses cuidados de uma criança, né? Mesmo eles crescendo, eles não conseguem falar para dizer o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, então realmente é uma eterna pediatria. Então, vamos aproveitar que você falou aí dar petisco, dar agradinhos para os gatos, vamos falar da alimentação dos gatos, né? Porque a gente sabe que a alimentação do gato é diferente do cachorro, né? E às vezes eu tenho um cachorrinho em casa, eu tenho um gatinho, e será que eu vou dar a mesma comida? Pode dar a mesma comida? Não pode dar a mesma comida? Qual é a melhor forma de eu alimentar o meu felino? Então, a alimentação, né, a ração, hoje em dia, né, que é a mais difundida, de cães e de gatos são diferentes.
tá? O aporte de proteína, de carboidrato, de gordura são diferentes para ambos. Então, o gatinho tem que comer a ração do gatinho e o cachorrinho a ração do cachorro. Normalmente, na medicina felina, a gente faz recomendação da alimentação úmida, que é o sachê ou o patê. Porque os gatinhos normalmente bebem pouca água. Até aquele que você acha ele bebe muita água, ainda é pouco. Porque eles têm predisposição a desenvolver insuficiência renal. Então, a gente sempre estimula o máximo possível a ingestão hídrica, tanto com vários potes de água espalhados pela casa, como também a gente ofertar alimentação úmida. Então, diariamente é para ser ofertado um pouco de sachê ou um pouco de patê, além da ração seca. Entendi. Então, o negócio é sair distribuindo potinhos de água. Isso. A minha casa, minha gente, depois que a doutora Aline falou isso para mim, ela tá um foco de dengue, porque é um potinho ali, um potinho ali e outro potinho Não tem aqui. como ser um foco de dengue, porque você tem que limpar todos os dias. Todos os dias, exatamente. Não fica água parada. É só uma brincadeira. A gente fala assim porque gato é extremamente limpo, gente. Mas assim, é de uma forma, não sei se vocês já perceberam que eles ficam se lambendo, aquilo é banho. Né? Eles estão tomando um banho quando eles fazem a lambedura deles mesmos. Então, a água tem que estar sempre muito limpa. O potinho também, eles normalmente não comem aquela ração que eles já comeram, já deixaram pedacinhos ou deixaram um pouco de saliva. Se a caixinha de areia estiver suja, eles não vão lá para fazer xixi, cocô. Então, é muito interessante. É uma raça, é uma espécie extraordinária. Eu particularmente, eu amo os gatinhos. Mas tem aquele mito que gato não gosta de água. Gato precisa tomar banho, não precisa tomar banho. Já vi que parece que não precisa, né? Ele mesmo se dá o banho. Essa história do banho aí é bem um tabu, né? Gente, gato não precisa tomar banho. Tanto é que alguns problemas dermatológicos para felina a gente sempre preconiza fazer ou tópico ou então oral, porque normalmente o banho estressa bastante e acaba diminuindo, né, a imunidade do paciente, e ao invés de estar ajudando no tratamento, a gente está piorando. Tá? Às vezes, um gatinho que ele é muito peludo, está com nozinho, aí a gente vê para marcar no pet, para fazer a retirada daqueles nós, talvez fazer uma tosse higiênica, que é tirar os pelinhos da região ali, vulva, ânus, embaixo da patinha, para você conseguir manter ele higienizado mais tempo. Mas realmente o banho necessariamente não tem necessidade. Mesmo porque eles tomam banho todo dia, né? Toda hora. Lá em casa é assim, um dorme e se lambe. Dorme, come e se lambe. Exatamente. Se você pegar nele, daqui a pouco ele está se lambendo para tirar o seu cheirinho. Você sujou ele, né? Ele agora vai se limpar. Suja. Isso, exatamente. Humana, você me sujou, né? Você basicamente é isso. Exatamente. E tem alguma coisa no comportamento do gato, assim, que a gente deve prestar atenção, que pode precisar de algum cuidado veterinário? Por exemplo, esse caso mesmo das necessidades dos gatos, né? Às vezes ele está fazendo fora da caixinha, né? Tanto o xixi quanto o cocô ele está fazendo fora da caixinha. Isso é um motivo da gente se preocupar? Sim, com certeza. Como eu falei, né, no começo, os gatinhos, eles são extremamente limpos, então eles não têm necessidade, não gostam de deixar um cheirinho ruim, por isso que eles normalmente escondem, né, as necessidades. Então, a partir do momento que eles estão urinando ou defecando fora do local que seria preconizado, que eles já têm o costume de fazer, isso pode estar relacionado a alguma patologia desse local. Por exemplo, ele está fazendo o xixi fora da caixa, então ele pode estar apresentando doença renal, ele pode estar apresentando uma cistite, ele pode estar apresentando algumas alterações articulares que fazem com que ele sinta dor no momento que ele vai subir para a caixinha, e aí ele deixa de subir na caixinha e acaba fazendo em outros locais que é mais confortável para eles. Então, realmente, só o médico veterinário vai conseguir identificar o porquê, mas não é normal. E tem a questão também dos gatinhos machos, né? Aqueles que ainda não são castrados, às vezes começam a marcar território, então eles estão fazendo xixi em locais errados, né, que você considera errado na casa, porque eles estão marcando. Então, normalmente, a gente tem a recomendação da castração. Pronto, era esse assunto que eu queria entrar, porque a castração é uma coisa muito importante de ser feita. Desde que eu adotei meu primeiro bichinho, sempre me falaram isso, né? Da importância da castração, não só para ela proliferação, mas também por questões de saúde. Então, Isso. Quais são as doenças que a castração ajuda a evitar? Nas fêmeas, evita ovário policístico, infecção de útero, que é bem comum, infelizmente, principalmente depois do cio.
tá? Alterações uterinas como cistos, neoplasias. E quando a gente faz a castração das fêmeas, tanto canino como felino, por volta aí do primeiro cio, segundo cio, a gente diminui a predisposição delas desenvolverem câncer de mama futuramente. Tá? Em relação aos machinhos, a gente tem as alterações testiculares, penianas e prostáticas, que a gente também reduz a incidência de patologia, tanto de cistos prostáticos, neoplasia testicular ou prostática. Então, tem várias patologias que a gente está evitando com a castração. Certo. E qual é a idade assim que eu já posso castrar o meu bichinho? Tem diferença entre fêmea e macho, o tempo de castração? Como é que é? Antigamente, se tinha o costume de castrar os machinhos, né, pelo menos a partir de 1 ano. Hoje em dia, a gente já tem estudos que relatam que a gente já pode fazer essa castração antes, caso ele tenha algum risco, como porventura ele está querendo fugir de casa, ele está marcando o território, está incomodando, né? Eu tenho outra fêmea em casa, ele está tentando cruzar com ela, então a gente já tem como castrar antes. Porque se tinha a ideia de castrações antes de 1 ano de idade nos machinhos, tinha predisposição a desenvolver doença do trato urinário inferior, que hoje em dia esse pensamento já caiu por terra. Tá? Então, a gente normalmente espera aí por volta dos 6 meses, 1 ano para fazer a castração, mas a partir disso a gente já está fazendo. Fêmea, normalmente a gente castra antes do primeiro cio ou entre o primeiro e o segundo. Já passou do terceiro cio, né, a chance de desenvolver câncer de mama já vai estar instalada, mas mesmo assim as outras patologias ainda podem se desenvolver. Então, a gente também recomenda realizar a castração mesmo após o terceiro cio da fêmea. Doutora, de quanto em quanto tempo eu preciso levar o meu gatinho para fazer uma avaliação? Ele aparentemente está bem, né? O tempo vai passando e eu preciso levar ele com uma certa constância ao veterinário? Sim, a recomendação hoje em dia é que o pet vá a cada 6 meses realizar um check-up. Nesse check-up, o veterinário vai ver quais são os exames necessários, hematológicos, exames de imagem, então é individual, cada um vai ter o seu check-up em decorrência. Paciente que já passou dos seus 7 anos, já vai ter alguns exames a mais que a gente vai solicitar, então a média é essa. Se a gente for levar em consideração o tempo de vida do humano e o tempo de vida do pet, né? Se a gente estiver levando o pet para fazer um check-up a cada 1 ano, seria em média como se a gente estivesse indo ao médico a cada 4 anos. Então, consequentemente, né, o tempo realmente ideal é a cada 6 meses para realizar as avaliações. Assim como quando faz o protocolo vacinal todo certinho, lá quando é filhotinho, todo ano ele precisa fazer o reforço anual das vacinas. Então, consequentemente, vai ter mais uma vez que o pet vai ser visto pelo médico veterinário, girando em torno aí de umas 3 vezes no ano. Entendi. Então tem que fazer lá a quíntupla, né? A vacina quíntupla. Isso, a quíntupla. E a antirrábica. E a raiva para os gatinhos. Para os gatinhos. Mesmo se o gatinho vive dentro de um apartamento, ele precisa fazer antirrábica. Precisa, tá? É uma doença zoonótica muito grave. Temos, às vezes, alguns vetores que podem entrar no apartamento da gente, ou então o gatinho pode ter contato porque ele é um caçador, que podem estar carreando, né, infelizmente, esse vírus. Então, consequentemente, a gente não pode deixar de fazer, mesmo o gatinho sendo indoor e não tendo contato com nenhum outro pet. Eu achava que não precisava, minha gente, fazer antirrábica, até que o Batman, o meu gatinho, catou um morcego pela tela do apartamento. E aí eu saí desesperada lá para a clínica Bem-Estar para ele tomar antirrábica, que ele ainda era muito pequenininho e não podia tomar, né, doutora Aline? Isso. Então, tudo pode acontecer, minha gente. Ele ficou sendo observado, né? A gente, os próximos dias após esse incidente realmente foram, né, dias um pouco mais desafiadores, mas ele não desenvolveu nada, que a gente acabou fazendo a vacinação naquele dia, que até então ele estava doentinho, quando chegou não podia fazer, a gente só pode fazer vacina quando o paciente está 100%, isso é primordial. Então, como ele chegou doentinho, ele estava aguardando o tempo para poder realizar a vacina. Mas não aconteceu nada, graças a Deus, até porque foi atendido de imediato. Foi. E é isso, a gente não precisa ter esses aperreios, não precisa, é só fazer esse protocolo todo, né, de prevenção, que seu gatinho vai longe. E a curiosidade que todo mundo sempre pergunta, gato tem 7 vidas? Essa eu vi lá no Google. Tem mais de não sei quantas perguntas feitas, se gato realmente tem 7 vidas, doutora Aline.
Eu acho que tem mais do que Eu 7 também vidas, acho. porque chega cada caso interessantíssimo de você faz, gente, não é possível. Assim, gato paraquedista que pula de, sei lá, de qual andar e tá tudo bem. Eu fiz, gente, ele gastou 2 vidas, não foi só uma aqui não, foram 2, 3. Mas realmente é uma espécie muito resistente, né? E eles são adaptados para alguns momentos, né, de luta e fuga, justamente pelos hábitos que eles tinham anteriormente, né, quando eram selvagens. Então, eu acho sim que na verdade tem mais do que 7 vidas. Eu também acho, tem mais de 7 vidas. Minha gente, conversei aqui com a médica veterinária, a doutora Aline Chalegre, que é fundadora da Clínica Bem-Estar, lá na Ponta Verde. Já tem quantos anos a clínica? A gente tem um hospital em Garanhuns há 10 anos, né, no interior do Pernambuco, e o daqui a gente está fazendo 3 anos. Olha que coisa boa, minha gente. É muito bom conversar sobre a saúde, né, dos gatinhos, dos cachorros também. E ela, qualquer dia, vai voltar para conversar mais um pouquinho com a gente. Então, doutora Aline, muito obrigada pela entrevista de hoje, viu? Que você volte mais vezes aqui para o Acta. E, minha gente, você tem perguntas? Está em dúvida? Tem um gatinho, um cachorrinho? Ou tem uma galinha, que a gente vai mostrar aí no próximo programa também, uma galinha que também é animal pet, sabia? Sim, a gente também atende silvestres. Você atende silvestre e eles se comportam igual um pet. Normalmente, eles tentam imitar o ambiente que eles estão, né? Então, às vezes, você tem um cachorrinho, você tem um gatinho e o pet silvestre ele acaba tentando imitar o pato, a galinha, enfim, né? Por causa do meio que ele convive. Mas isso a gente vai mostrar num outro programa. Muito obrigada mais uma vez, doutora Aline. E agora a gente vai conferir mais um pedacinho da matéria sobre os cães da Polícia Militar. E assim como acontece com os humanos, em que é preciso estar sempre em forma, com os K9 é preciso manter o faro apurado. Isso, pode ligar. Isso. Aí, garoto, muito bom, garoto. A bagagem que estava contaminada com o entorpecente, né, com o narcótico era aquela. E essa aí aqui, ó, estão todas vazias. Muito vazia. A gente coloca até esses materiais aqui, ó, para ver se confunde o cão, né? Isso aqui é sabonete, né? Ó, a gente coloca algumas substâncias aqui, justamente para o cão diferenciar. Então a gente coloca algumas substâncias, café, né, material de limpeza, para que o cão entenda a diferença, né, discriminar outros objetos. Agora, vamos para uma das partes mais conhecidas do adestramento de cães K9, a da abordagem e imobilização. A função de figurante coube ao Cabo Santos. E aqui os PMs fazem questão de frisar: o animal só é liberado em demonstrações como estas, viu? Nas situações reais, o cão fica o tempo todo sob o controle do militar por meio da guia. E voltando ao tema da nossa reportagem, o adestramento de nossos pets, mais uma curiosidade. Você sabia que, assim como na escola das crianças, aqui também os responsáveis, no caso os tutores, devem chegar junto? Pois é, nada de largar o seu animal e falar para o adestrador: me devolva um cavalheiro ou uma dama. Muito importante esse tema que a gente costuma ver aí, né? São cães, né, pet, né, que a gente costuma dizer assim, demonstram diversos comportamentos, né, inadequados. A grande maioria deles, né, seria agressividade, um comportamento extremamente, né, perigoso, tanto para o condutor e para a sua família, quanto para as outras pessoas. O adestramento ele é fundamental para todo cão, né? Inclusive os cães, né, de companhia, os cães pet. Cães de pequeno porte também precisam de adestramento, né? Inclusive, a grande maioria dos cães que demonstram alguns comportamentos inadequados, digamos assim, né,
que vai causar problemas para o dia a dia daquela família, são cães, né, geralmente de porte menorzinho, justamente pelo motivo, por ser menorzinho, são cães que geralmente são mais humanizados, né? Então a gente começa a condicioná-los, né, com determinados comportamentos humanos, e isso faz com que o cão ele desenvolva comportamentos inadequados no dia a dia. Exemplo, né, o cão que ele demonstra uma certa territorialidade no apartamento. Tem cães que, por exemplo, dormem na cama com seu tutor, né? Cães que dormem no sofá. Então, quando o tutor ou alguma pessoa de fora vai para esses ambientes, né, ele pode esboçar não querendo aquela pessoa ali, né? Então, isso foi um condicionamento que o próprio tutor colocou nele, né, o induziu, o adestramento desde os primeiros meses de vida do cão, ele vai condicionar, né, ele vai prevenir esse tipo de comportamento. Lógico, os tutores têm que colocar em prática tudo aquilo que os adestradores é, pedem, né? E aí isso vai ajudar muito na convivência dos tutores com o seu pet e também quando for passear com o cão, ele não vai ter comportamento de partir próxima de outro cão, ele não vai ter comportamento de ficar puxando a guia o tempo todo. Isso aí faz com que ele fique quase sem ar, né? Tem muito cão que fica puxando o tutor. Na verdade, não é o tutor que está passeando com o cão, é o cão que está passeando com o tutor. Então a gente cansa de ver isso. Então o adestramento ele previne e ele também pode corrigir esse tipo de problema. O adestramento em si, né, para resolver os problemas comportamentais, é, é um adestramento geral, né? Mas lógico, dentro desse adestramento geral, você vai encontrar determinados problemas que só atingem aquele tipo de raça, né? Que só atinge aquele determinado local ali, uma casa, um apartamento, né? Por quê? A grande maioria dos apartamentos são bem menores do que casa. Então o cão ele vai demonstrar um problema diferente daquele cão que mora no apartamento, né? Então assim, lógico, apartamento, casa vão gerar sim algumas diferenças, mas de um modo geral o trabalho vai ser o mesmo, né? Só que durante esse treinamento, esse adestramento, o adestrador ele vai procurar determinados caminhos para auxiliar naquele fim que ele quer, né? Que é acabar com aquele problema comportamental. Cada pessoa tem a sua particularidade, né? Então, assim, sendo um jovem, vai ter uma diferença na condução daquele cão do dia a dia, né? Comparado a um idoso, né? Que já tem a mobilidade um pouco menor, né? Do que uma criança, que normalmente uma criança muito pequena, ela vai ter determinados comportamentos com os cães, né? Como se quase fosse um brinquedo. A gente também tem que condicionar o cão a esses determinados ambientes e também a determinadas pessoas. Então, por exemplo, a gente faz um condicionamento quando é com bebê, em casa, apartamento. Então, esse tipo de condicionamento ele tem que ser feito especificamente para aquele bebê, para aquela criança pequena, né? Que é, primeiramente, mostrando à criança que ela não pode tratar o cãozinho, né? O cãozinho de maneira como se ele fosse um brinquedo. Tem que sempre manter o respeito, né? Não agredir ele, porque às vezes a agressão ocorre até mesmo como se fosse como maneira de brincar com o cão. Então o cão ele pode reagir isso de uma maneira para se defender. O adestramento que a gente faz aqui no BOP é um adestramento específico, específico para o cão de polícia. O adestramento para cão pet, né, para o cão civil, digamos assim, é um adestramento focado mais nessa convivência com o tutor e com a sua família. É um adestramento para diminuir, né, essas tensões que existem, né, entre o tutor e o animal. Sem a participação dos tutores, né, é praticamente impossível, né? É necessário sim que os tutores, né, eles participem de todo o processo. Não é qualquer profissional que você deve procurar, né? Ver as referências desse profissional, né, ver que tipos de cães ele já adestrou, né? Realmente é necessário que seja um profissional experiente, principalmente para alguns problemas específicos como comportamento de agressividade, né? Então assim, é necessário sim que seja um profissional qualificado para isso, né? Porque assim como toda profissão, né, você tem que procurar sempre aquele profissional que seja o melhor para o seu pet, né? Lembrando que, né, aquele profissional ele vai estar ali praticamente toda semana com o seu cãozinho e o mais importante, os tutores eles têm e devem acompanhar esse processo de adestramento. Assim como os cães de trabalho eles são adestrados, né? Os cães pet precisam sim ser adestrados e vale muito a pena, porque isso vai impedir principalmente
problemas lá para frente. Então, assim, você vai ter um cão extremamente equilibrado que vai viver em harmonia com você e com a sua família. E o Bacta Animal tem um quadro que não poderia faltar. Sabe qual é? Sabe qual é? Hein? Sabe qual é? Qual é o seu pet? Então roda aí. O meu pet, os meus pets, são 7 pets. 7 cães, 2 gatos, que vieram para a minha vida para mudar a minha história. E a gente tem muita coisa boa para contar. Eles foram aparecendo para mim em momentos diferentes da minha história, cada um com a sua história. Todos foram vítimas de maus tratos e resgates. E aí vieram para a minha vida, fui me apaixonando, fui ficando. Hoje são 7 cães e 2 gatos. Eu sou criadora desde criança e já fiz parte de vários projetos, Projeto Acolher, Grupo Resgatei. Hoje eu sou voluntária do Abrigo São Cão, mas essa experiência como protetora independente, inclusive, e isso vem para a minha história já de bastante tempo. Quem trabalha com resgate e proteção animal, a gente tem que entender um pouquinho de comportamento canino. Resgatar um animal que está ferido, que está machucado, que está assustado, isso pede que a gente tenha um pouco de entendimento daquele momento, daquela situação, para poder conseguir fazer o resgate com segurança para o animal e para o protetor. Até o dia que eu decidi que era isso que eu queria vivenciar, que era essa rotina que eu queria. Não é fácil, porque são comportamentos diferentes, são criações diferentes, são histórias diferentes. E aí é um aprendizado aprimorado todos os dias. Vale a pena, porque o retorno que a gente recebe é só carinho. Até num dia que você está assim, meio chateado, meio triste, eles têm essa percepção. E aí a aproximação é diferente, tem cachorro que deita no colo, tem cachorro que chega junto para fazer carinho. É uma coisa realmente impressionante, o retorno emocional que eles nos dão, mesmo sem saber falar e sem entender o que a gente diz. É uma conexão de sentimentos. Os gatos, inclusive, têm uma percepção muito apurada sobre sentimentos, mas a convivência com os animais, seja de que espécie for, ela é um trato espiritual, ela é um trato afetivo, ela é um trato emocional, psicológico, é de uma riqueza ímpar trabalhar com cães. Os cães, os famosos vira-latas, na minha opinião, ainda são a melhor raça do mundo, porque eles, além de extremamente saudáveis, né, a exceção os que são vítimas de situações, mas é muito difícil adoecer, eles são extremamente amorosos, eles são carinhosos, eles são lindos, cada um à sua maneira, e eles se integram muito bem, são muito inteligentes, são cães muito inteligentes, e eu tenho uma paixão por vira-lata preto, vira-lata caramelo, vira-lata furta-cor, como o caso do Steve, e são a minha paixão, os vira-latas são a minha paixão. A gente vai ficando por aqui, mas já vou adiantando, viu? Que no máximo aí na terceira edição ou na próxima tem novidade. Então vamos fazer uma coisa? Aproveita para mandar uma foto aí com o seu animalzinho de estimação ou um vídeo, mostra aí o seu carinho por ele ou alguma coisa engraçada. Bota um antes ou depois aí do seu cachorrinho. Ou se você estiver passeando, achar um animal interessante, a gente também é curioso e quer conhecer, certo? Então, minha gente, um beijo e até a próxima edição do Bacta Animal. Ha 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 ha!